Bom, agora nós vamos falar no item composição da mistura. Ele é muito importante porque os nossos materiais precisam atender às especificações da norma. Tá? E não é qualquer material que vai se enquadrar dessa forma, por isso que muitas vezes precisamos da composição, precisamos do filler, mistura de areia com material pétreo, a pó de pedra, esse negócio todo. Então é bom se vocês entenderem como funciona essa tabela. Tá? Nós temos lá ela descrita na série STM, que é americana, que vem 2 polegadas, 1,5, 1 polegada, 3 quartos, meia, 3 oitavos, 4, 10, 40, 80 e 200. E do outro lado em milímetros, que é onde a gente vai traçar o gráfico cartesiano depois, que é 50,8, 38,1, 25,4, 19,1, 12,7, 9,5, 4,8, 2, 0,42, 0,18 e 0,75. Tá. Existe um macetezinho sobre isso aí, mas isso aí a gente vai verificar depois em granulometria. Na nossa primeira faixa que aparece ali, a faixa A, nós falamos lá atrás sobre camadas de revestimento e camadas de ligação e camada de ligação e rolamento. Então a faixa A é o binder. É o binder, tá? Aí é maneira de falar. Nós temos aí, ele começa na 2 polegadas, então é um material grosso, com de 95 a 100 na 1 e 1,5. Ele não usa peneira meia polegada e ele só tem de 1 a 8 na 200. Prestem bem atenção nesse critério da 200, que ele é determinante em muitas situações. Eu volto aqui a lembrar que a peneira 4 é uma peneira de fronteira. Normalmente alguns problemas estão relacionados a ela. Nós temos lá a faixa B, que ela serve como camada de ligação, assim como o binder, mas numa estrutura mais fina, porque ela pega da 1,5 para baixo. Também não usa meia polegada. E já a quantidade de material na 200, ela vai de 3 a 8. Tá? Então ela tem que ser um pouco mais fino, baseado no que se diz no 3 aqui. E a faixa C, que a norma usa ela como camada de rolamento, tá? Mas eu já vi usar ela como camada de ligação também. Não é recomendável por causa da sua estrutura. Nós temos lá as tolerâncias dela, que é mais ou menos 7, ou seja, desde que não seja 100%, porque 100% o mais dele sempre será 100, mas no intervalo entre 95 e 100 você não consegue 7, mas você pode trabalhar de 5 para baixo. Tá? Então isso aí é composição de mistura, você já tem no projeto. Lembrando aqui que a partir da 4 é só 5%, na peneira 80 é 3% e na 200 é 2%. Aqui também nessa composição, em função da faixa, vocês também já têm o teor de cápsula de asfalto solúvel no CS2, né, que é a extração com solvente. Tá? Para a faixa A de 4 a 7, da faixa B de 4,7 a 7,5, da faixa C de 4,5 a 9. Tá? E a tolerância é mais ou menos 0,3%. Um critério importante nesse caso aqui é entender que a faixa aqui deverá ser aquela cujo diâmetro máximo é inferior a 2/3 da espessura da camada. Isso é uma conta matemática, tá? Então prestem atenção nisso porque é importante vocês saberem. Então o que seria? 2/3 da espessura da camada, uma camada de 5 centímetros vezes 2 são 10, dividido por 3 dá 3,3. Tá? Então você teria lá uma espessura no diâmetro máximo de 3,3 centímetros. Tá? Então seriam 35 milímetros. Você teria no máximo aí nesse exemplo que eu dei uma 38,1, que é a faixa B ou faixa C. A faixa A já não se enquadraria numa espessura de 5 centímetros. No projeto da curva granulométrica para a camada de revestimento deve ser considerada a segurança do usuário especificado em 7.3 condições de segurança. Nós vamos ver mais adiante. As porcentagens de ligantes se referem à mistura de agregados considerados como 100%. Para todos os tipos de fração retida entre duas peneiras consecutivas não deve ser inferior a 4% do total. Então isso aqui é mais uma continha que vocês têm que levar em conta na hora de fazer a composição da mistura, tá? Mas nós vamos ver separadamente, se for o caso.
Deve ser observados os valores limites para as características especificadas no quadro a seguir. Tá? Isso é muito importante. Tá? Quando você faz a composição granulométrica e mais a mistura com ligante, você tem os seus ensaios lá que vão lhe dizer, por exemplo, a camada de rolamento, porcentagem de vazios de 3 a 5 ou de 4 a 6 quando é o binder. Então o binder é uma estrutura mais aberta. Relação de betume, vazio 75 a 82, de 65 a 72. O que é a relação de betume vazios? É a porcentagem de ocupação nos vazios da mistura mineral do seu betume. Estabilidade mínima, que é feito na prensa com ensaio Marshall, no mínimo 500 kg/força. Resistência à tração por compressão diametral estática a 25 graus, mínima em MPa 0,65, também executado na prensa de CBR, porém o cálculo é diferente. As especificações complementares podem fixar outra energia de compactação, ou seja, a energia de compactação para a camada não é necessariamente presa aos 75 golpes, 50 golpes, depende do N do projeto e uma série de outros fatores que poderão determinar outras energias de compactação. As misturas devem atender às especificações da relação betume vazio ou aos mínimos de vazios do agregado mineral dados pela seguinte tabela. Vazio do agregado mineral, tá? Então 38 milímetros, ele pode ter um vazio de no máximo 13. Tá? Isso aí são cálculos lá do projeto que também já estão automatizados. Tá? Na 25,414, aqui na 19,1, que é a 3/4, são 15. Na meia, que é 12,7, 16. Na 3/8 é 18. Tá? Equipamentos. Nós vamos ver na próxima aula alguma coisa sobre equipamentos, mas não vamos nos fixar muito nisso. Tá? Então essa é a dica de hoje. A recomendação de hoje é que vocês estudem a norma sobre análise granulométrica, porque ela é muito importante na sua composição. Então é interessante que você saiba exatamente como deve ser feito. E também porque você não vai empregar ela só na composição. Se você vê o ensaio durabilidade por sulfato de sódio e magnésio, também você tem granulometrias específicas. Então você tem que saber certinho quais peneiras usar, o tempo de peneiramento, resolução de balança, tudo isso aí é muito importante para a qualidade do seu ensaio. Então recomendo aí a 0,83, que é a análise granulométrica, tá? Usando as peneiras recomendadas em projeto, e a 0,89, que é a durabilidade por sulfato de sódio e magnésio, entre outras, é claro. Mas essas duas são as mais importantes nesse capítulo.